E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como construir aplicações full stack utilizando o Nuxt 3. Então a gente vai começar ali construindo os endpoints, depois conectar com o banco de dados e por fim a gente vai consumir esses endpoints no nosso front-end, beleza? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, então aqui eu já criei um novo projeto Nuxt 3 usando o Nux. Então usei esse comando aqui, npx nux latest init, e passei o nome do projeto que eu chamei de Full Stack Nuxt 3. Certo, para a gente começar aqui então a falar de aplicações Full Stack dentro do Nuxt, a gente vai começar a mexer nessa pastinha server aqui. Então só para ficar mais claro para você, tudo que a gente fizer dentro dessa pasta server, a gente está trabalhando do lado do servidor dentro do Nuxt. E aí aqui eu já vou começar criando uma nova pasta chamada API. E aí tudo que eu colocar de arquivo aqui dentro dessa pasta API, o Nuxt já vai entender que é um novo controller, ou seja, um novo endpoint que a gente está criando. E aí para o nosso exemplo aqui, eu vou criar alguma coisinha bem simples, tá? Vai ser só um cadastro mesmo de usuário, para a gente entender como é que funciona ali a questão de roteamento. Quando que a gente manda uma request do tipo post, do tipo get, como que a gente trabalha isso de forma mais isolada. E aí também a gente daqui a pouco vai criar também um middleware para a gente validar se dentro dessa requisição aqui tá sendo passado um cabeçalho de autenticação. Porque é muito comum em aplicações do lado do back-end, né, em APIs, a gente ter validações nesse sentido, para ver se o usuário está logado e se aquele usuário pode realmente acessar aquele recurso. Então a gente vai tentar demonstrar isso aqui dentro do Nuxt. Aí aqui dentro de API eu vou criar uma outra pastinha chamada users. E aí o nosso primeiro endpoint aqui eu vou chamar ele de index.js. Certo? E aí como que a gente trata então dentro do Nuxt? É bem simples, tá? Aqui a gente vai dar um export default. Define event handler. E aí dentro do Nuxt, quando a gente está aqui no servidor, tudo vai se tratar de define event handler, tá bom? Por que isso? O Nuxt 3 ele utiliza por debaixo dos panos um servidor HTTP chamado H3. Ele é digamos assim, um micro framework que tem um funcionamento semelhante ao Express, mas ele é bem mais enxuto. Mas o pessoal do Nuxt, eles deram uma customizada para ficar da forma que eles acham que seria melhor. Então, esse define event handler aqui é uma função que sempre vai interceptar as requisições que são enviadas para o servidor. E aí ela recebe como argumento aqui o event. E aí, nesse caso aqui, só para a gente exemplificar, eu vou dar um return. Source true. Aliás, e o data, aí eu vou colocar uma string aqui, hello world. Deixa eu abrir o Postman. E aí agora a gente vai começar a brincar um pouquinho aqui com as requests. Aqui eu já vou salvar e vou começar a rodar o projeto. Beleza, agora que o Postman aqui já está aberto e o projeto também já está rodando,
vamos acessar aqui o primeiro endpoint. Eu vou dizer que ele é um post. E aqui o endereço vai ser localhost 2.3000 /api /users, certo? Aqui no body raw formato JSON e eu vou passar um objeto vazio aqui por enquanto, só para ver se ele vai responder. Olha lá, beleza. Quando eu bati nesse endpoint aqui, ele já me deu o retorno que a gente colocou lá, ó, Hello World, certo? Então agora vamos começar a validar o que está chegando no corpo dessa requisição aqui. Aí aqui, dentro do Nuxt 3, a gente vai ter alguns composables do lado do servidor para poder ajudar a trabalhar com as partes ali da requisição, tá? Então aqui, ó, para eu extrair as informações do body, eu tenho esse read body. E esse read body aqui, ele recebe o event como argumento e aí ele consegue extrair as propriedades que estão ali no corpo da requisição, que veio no payload ali. Só que como ele é assíncrono, então aqui eu tenho que colocar um async na declaração dessa função aqui. Beleza. Então aqui eu vou dar um console.log nesse body. E aí vamos passar alguma informação aqui, ó. Passar aqui um name, um e-mail, beleza, assim já tá bom. E aí eu vou enviar de novo. Como a gente está tratando de servidor, quando a gente colocar um console.log lá, ele vai imprimir o log no terminal. Então olha só, ele já imprimiu aqui os parâmetros que estão chegando no body, certo? Então agora a gente já consegue começar a colocar algumas validações. Aí para cadastrar esse usuário eu vou ter então um name, um e-mail, eu vou ter um password, e também vou colocar aqui um confirm password. Vamos ver se já está recebendo tudo lá. Então está chegando aqui todas as informações. Agora, vamos começar a trabalhar um pouquinho com validações. Então aqui eu vou fazer um destructure para ficar mais fácil da gente trabalhar esses dados. E aqui eu quero tirar o name, e-mail, password e confirm password, certo? Aqui eu vou fazer um if para validar se essas informações estão chegando. Então aqui eu estou validando, e se qualquer uma dessas informações aqui não estiver chegando, eu quero disparar um erro ali para o nosso cliente que está consumindo esse endpoint. E aí como é que eu consigo fazer isso? Aqui dentro do Nuxt, a gente tem uma função chamada sendError. Então aqui eu vou dar um return sendError. E aí para a gente customizar isso, né, tanto a mensagem de retorno que vai chegar lá,
quanto o status code que a gente quer passar. Aqui primeiro eu passo o event como o primeiro argumento, e aí como segundo argumento eu vou passar um create error, tá? E aí dentro desse create error tem um objeto, o primeiro parâmetro é status code, e aí eu vou passar aqui 406 para ser um status code meio que customizado, então sempre que for 406 a gente sabe que foi uma tratativa de erro, aliás, foi um erro que foi tratado pelo nosso servidor e foi disparado voluntariamente, né? E aí o status message, aqui eu vou passar campos obrigatórios não preenchidos. Beleza? Então, salvei aqui. E aí, para a gente fazer um teste aqui, eu vou tirar esse campo de e-mail. Olha lá. Ele já retornou o status code que a gente tinha definido lá e a mensagem customizada, avisando que tem campos não preenchidos. Certo? Agora eu vou fazer uma outra validação, que é em relação aos campos de senha. Se o password não for igual ao confirm password, então a gente vai avisar que os dois campos aqui não coincidem, tá? Ó, então a gente vai fazer exatamente isso daqui, ó. Se o password for diferente do confirm password, a gente vai retornar aqui um send error. E aí o status message aqui que eu vou passar é senhas não conferem. Beleza? E aí agora, só para a gente testar. Ah lá, então ele disse aqui, ó, senhas não conferem. Então aqui a gente já está fazendo as validações que a gente precisa antes de inserir essa informação dentro do nosso banco de dados. Então agora qual que seria o nosso próximo passo aqui? Bom, se esse cara foi inserido lá, então aqui eu vou retornar name e e-mail, aliás, ID, porque como a gente salvou, esse cara vai ter um ID, name e e-mail, e aí eu não vou retornar a senha dele. Beleza, então, se os dados estiverem todos certos, teoricamente ele salvou no banco de dados, e aqui ele retorna os dados desse usuário. Ele retornou aqui o ID que foi gerado e os dados de name e e-mail. Tá, então agora o que a gente vai fazer é alterar um pouco aqui a nomenclatura desse arquivo. Para a gente tratar certinho, de forma mais isolada, cada método HTTP que a gente vai utilizar aqui. Porque repare o seguinte, eu vou duplicar aqui, e aí imagina que eu mudei aqui, ó, de post para put. Ainda estou passando os dados, mas o método aqui é put. Quando eu enviar, ele vai receber do mesmo jeito, só que ele está fazendo aquela tratativa de cadastrar um usuário e não de atualizar. Ele não vai verificar se esse usuário existe e atualizar os dados dele, tanto é que eu não estou nem passando o ID aqui. Então, para a gente trabalhar de uma forma mais isolada e separar bem as responsabilidades, aqui eu vou fazer de uma outra forma. Deixa eu parar aqui a aplicação primeiro. E aqui eu vou mudar isso daqui para register.
E aqui tem um pequeno segredinho aqui, ó. Eu vou colocar um ponto post, tá? Quando eu faço isso, se eu colocar aqui um ponto post, aí o Nuxt vai entender que esse endpoint aqui só recebe requisições do tipo post. Não adianta eu tentar mandar um put, um delete ou qualquer outra coisa. Aqui ele não vai aceitar. Certo? Então aqui ele só vai aceitar post. Certo? Aí agora vamos rodar a aplicação aqui de novo. E aí eu vou tentar mandar um put aqui de novo, vamos ver o que vai acontecer. Então aqui ele me mandou uma página aqui, provavelmente com alguma informação de erro, porque aqui ele não conseguiu identificar o endpoint mais, porque lá aquele endpoint não aceita mais put, certo? Então a gente já travou ali qual que é o tipo de requisição HTTP que a gente vai receber daquele endpoint. Ok, aí vamos criar uma outra aqui, ó, dentro de users, que esse sim vai ser o index.put.js. Mesma coisa, aqui eu vou usar o export default. Define event handler. Aqui eu vou receber os dados do body do mesmo jeito. Aqui eu vou ter as mesmas informações. Aliás, aqui eu não vou receber o password, porque aí teoricamente o certo seria a gente ter um endpoint separado para alteração de senha, né? Então a gente não mexe mais na senha desse cara uma vez que foi criada. Porém aqui eu vou ter o ID. E aí primeiro eu vou validar se não tem o ID desse cara. E aí aqui eu vou dar um send error. Send error, create error. Status code ainda vai ser o 406 e a mensagem aqui é ID obrigatório, porque para a gente alterar os dados desse cara a gente precisaria passar o ID, mas não foi informado. E aí agora, aqui eu nem vou colocar uma outra validação. Vou simplesmente dar um return aqui naquele mesmo padrão. Beleza, aí agora aqui no put, ele já deve reconhecer o endpoint. Deixa eu só ver aqui. O servidor já está rodando. Aí ele deu a mensagem de erro aqui do ID obrigatório. Aqui eu vou passar o ID sendo 1. Aí, beleza, agora tudo passou. Porém, concorda comigo que quando a gente está falando de um endpoint de put, né, para atualizar os dados de alguma entidade, o certo seria a gente passar o ID aqui na própria URL do endpoint? Então aqui seria /api/users/1. E aí a gente não passaria esse 1 aqui. Né? E aí passaria somente o e-mail, o name e o e-mail. Beleza. Se eu fizer isso, aí o Nuxt não vai reconhecer o endpoint. Por quê? A nomenclatura que a gente utilizou lá não espera receber nenhum parâmetro. Então vamos ter que alterar isso. Então aqui no put, olha só como que vai ficar. Vamos renomear esse cara aqui. E ao invés de index, eu vou colocar aqui entre colchetes ID.
certo? Então aqui id.put.js. Por quê? No Nuxt, quando a gente quer receber algum parâmetro da URL, aí a gente utiliza nesse formato entre colchetes o nome do parâmetro que a gente deseja receber. E aí esse .put é para indicar qual tipo de requisição HTTP que a gente vai receber aqui nesse endpoint. Beleza. Só que para isso funcionar, a gente precisa mudar aqui também a nossa implementação, porque eu vou precisar receber agora um parâmetro aqui, né? Eu tenho que acessar esse parâmetro que eu estou recebendo na URL. E aí, para eu fazer isso, olha só, eu vou fazer aqui um const id, e aqui eu vou fazer um get route param. Get route param, eu passo o event, e qual que é o parâmetro que eu quero acessar? O id. Então aqui ele vai receber esse id dos parâmetros da URL aqui, ó, que a gente está recebendo no nosso endpoint. E eu vou tirar esse id aqui desse outro objeto, beleza? Salvar aqui e vamos tentar de novo. Ó, agora ele já aceitou. Então até aqui nesse momento, a gente já tem aqui um put, um register. Agora, para a brincadeira ficar mais legal, o que a gente vai fazer? Vamos instalar aqui o Prisma e conectar num banco de dados, tá? Aí aqui, para o nosso exemplo, eu vou utilizar o MongoDB e aí mais precisamente eu vou usar aqui o MongoDB Atlas, tá? Que é uma forma de você utilizar o MongoDB na nuvem e pode começar gratuitamente. Então aqui, se eu não me engano, você tem 500 MB para começar e aí já dá para fazer bastante coisa, tá? Então vou vir aqui em Sign In e vou logar com a minha conta. Ó, então eu estou aqui logado na minha conta do MongoDB Atlas, e aí quando você logar a primeira vez, provavelmente se você não tem conta, ele não vai aparecer dessa forma, ele vai aparecer aqui um tutorial passo a passo para você criar o seu primeiro cluster aí. E o cluster é onde, digamos assim, seria o servidor onde vai ficar hospedado o seu banco de dados. Depois que você fizer isso, ele já vai aparecer dessa forma aqui, e aí você pode vir aqui em Browse Collections e aí esse Browse Collection aqui ele vai te mostrar quais são os databases que você tem criado aqui. Você pode criar mais. Geralmente ele já vem com um database de exemplo aqui para você ver os formatos de objetos, fazer as primeiras consultas aí. Então aqui eu vou criar novo banco de dados. Vou chamar esse cara aqui de FullStack Nuxt. E aí quando você vai criar o banco de dados, obrigatoriamente você precisa criar também a primeira collection do banco. A collection aqui no caso do MongoDB é como se fosse as tabelas dos bancos relacionais, tá? Então como a gente está trabalhando ali com usuários, eu já vou criar aqui users. E aqui eu vou deixar ele padrão mesmo. Então, dá um create. E aí já está aqui, ó, FullStack Nuxt users. Vou voltar aqui no overview. E aqui em connect. E aqui na primeira opção, connect to your application, que aqui a gente vai conseguir pegar a URL de conexão para usar lá no Prisma. E aqui embaixo, ó, a gente já tem a nossa conexão. Tá vendo que aqui, ó, ele tem username e password. Como é que você configura isso? Você vem aqui, ó, em security
na parte de Database Access. Quando você vem aqui em Database Access, aí você consegue criar os seus usuários e aqui você diz qual que é o tipo de permissão que esse cara vai ter. Se ele vai ser um admin, ou seja, ele tem acesso ilimitado àquela base de dados, ou se ele vai ser um usuário que só pode ler, ou só pode ler e escrever. Então é aqui que você configura esse usuário. Voltar aqui de novo nos bancos de dados, Connect, Drivers, e aí vamos copiar isso daqui. Aliás, por enquanto não, né? Vamos deixar isso daqui meio fácil, mas primeiro a gente vai vir aqui no Prisma e vamos instalar esse carinha aqui, né? Então eu vou parar aqui o servidor. E aqui eu vou usar simplesmente isso aqui, ó. Não precisa instalar tudo que está aqui. Então aqui npm install prisma. E no final aqui eu vou dar um "-d" maiúsculo, porque eu quero instalar ele como dependência de desenvolvimento. Beleza, agora que a gente já instalou o Prisma, a gente vai rodar esse comando aqui, ó, npx prisma init. E esse comando aqui, ele vai inicializar as configurações do Prisma para a gente. Beleza, então ele criou ali o nosso esquema.prisma e esse carinha aqui é o que vai fazer o mapeamento ali das entidades para dentro do nosso banco de dados e fazer as relações entre uma entidade e outra também. Ele criou um .env e aí esse .env aqui ele já vai ter uma variável de ambiente onde a gente vai setar a URL de conexão. Então beleza, vamos voltar aqui, vamos copiar essa URL de conexão aqui do nosso banco de dados. Aí, vamos lá, .env, ele colocou aqui um database URL. Vamos substituir esse cara. Aí aqui, depois desse barra aqui, ó, quando termina o URL, a gente tem que colocar o nome da nossa base de dados aqui, tá? Como a gente chamou a base de dados aqui de Full Stack Next, a gente tem que colocar exatamente esse nome aqui. Então, voltar. Full Stack Next. Beleza. E aqui você vai substituir o username e o password que você criou lá. Pronto, uma vez que a gente configurou ali a URL de conexão do nosso banco de dados, agora a gente vai vir aqui no Prisma, esquema.prisma, e aqui no Provider, por padrão ele sempre vem em Postgres, então aqui a gente vai mudar esse cara para MongoDB, certo? E a URL de conexão ele vai pegar aqui do env, né? Aquele database URL que a gente acabou de configurar. Ok, agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente já começa a estipular de fato quais são os campos que a gente precisa ter na nossa entidade usuário. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, a gente vai definir um model, e toda vez que a gente fala de model é uma entidade que vai modelar ali a forma que os dados vão ser salvos no banco. Então, model user. A primeira propriedade aqui vai ser um ID, beleza? ID, esse cara vai ser do tipo string, e aqui eu tenho que colocar um decorator de ID, para o Prisma saber que esse cara aqui vai ser um ID único. Vou usar aqui o default. Quando eu uso o default aqui, é para sempre que eu for salvar uma nova entidade, esse cara já pegar esse valor por padrão, e aqui eu vou configurar para ele gerar automaticamente para mim. Então, aqui dentro do default, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que ele é
auto, então vai gerar automaticamente. Vou fazer um map. E para que eu preciso fazer esse map? Porque o MongoDB, por padrão, ele não salva os IDs numa propriedade chamada ID, ele usa um underline ID. Então eu faço isso daqui para minha aplicação saber que sempre que eu tiver uma propriedade ID, na hora de salvar, ele vai transformar em underline ID. E quando eu retornar do banco, ele vai pegar o underline ID e transformar em ID. Isso é só para facilitar mesmo aqui o nosso trabalho com o Prisma. E eu tenho que dizer que ela é db object ID. Espera aí que ficou errado. Esse map aqui, ele é de fora. Ele é aqui. Tá, ele tá dando um errinho aqui, mas vamos deixar esse erro por enquanto. Então, aqui a gente tem nosso ID. Aí, vamos pôr aqui um name. Esse name vai ser uma string. Também teremos um e-mail, que vai ser string. Password. E password. Aqui a gente já termina o nosso model. Agora vamos fazer o seguinte: npx prisma db push. Ah, tá. Aqui ficou errado. Peraí. É db.objectID. E aqui estava escrito errado. Vamos salvar aqui. E vamos rodar aqui de novo o comando dbpush. Certo, beleza. Então o que acontece? Sempre que a gente fizer uma alteração nos nossos models, como a gente não está usando um banco relacional, então a gente não vai usar migration, a gente vai usar aqui o dbpush. O dbpush ele faz uma sincronização entre o formato que está os seus models com o formato que o banco de dados espera. E aí, além disso, repara aqui que ele veio aqui, ó, e gerou o Prisma Client. O Prisma Client vai ser o que a gente vai utilizar daqui a pouco para conseguir tanto cadastrar, alterar alguma entidade, né, lá no nosso banco de dados, quanto também para fazer as consultas. Aí esse carinha aqui já vai nos dar os autocompletes das propriedades que cada model aqui ou cada entidade vai ter. Tá? Então sempre que a gente fizer alterações, a gente roda esse comando aqui para atualizar o nosso autocomplete e automaticamente também informar para o nosso banco de dados lá no servidor quais são os tipos de dados que ele vai receber. Pronto, beleza. Então aqui a gente já definiu o banco de dados, já fizemos a conexão e também já meio que atualizamos aqui o nosso Prisma Client. Então, vamos partir para a próxima etapa aqui do nosso tutorial, que vai ser criar a nossa camada de persistência. Então, a gente não vai trabalhar por enquanto aqui dentro da pasta API, aqui dentro de server eu vou criar uma nova pasta. E eu vou chamar isso aqui de repository. Aí aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado users.js. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Como isso aqui vai ser a nossa camada de persistência, então todos os métodos ali de cadastro, de edição, de consulta, vão ficar todos aqui dentro. O primeiro que a gente precisa criar é o de cadastrar o usuário, né? Então, export const create user. Esse cara vai ser assíncrono. E aqui a gente vai receber um objeto com aquelas propriedades lá. Um name, um e-mail
e um password. E aqui eu vou simplesmente retornar os mesmos dados que a gente recebeu aqui, só acrescentando o ID como se a gente tivesse criado esse ID. E aí, vamos voltar aqui então no nosso register, eu vou importar esse cara agora. Ó, create user, então aqui colocar um data e o await create user, e a gente vai passar aqui as propriedades que o método, aliás, que a função create user pede lá. E aqui no data eu não preciso mais retornar dessa forma. Certo? Vamos rodar aqui de novo e fazer um teste. Beleza, vamos voltar aqui no post. Ah tá, a gente mudou lá o nome, né? Então agora é /users/register. Vou tentar aqui de novo. Ó, então tá tudo funcionando até o momento, beleza. Então agora vamos voltar aqui no nosso repository. E a gente precisa acessar o Prisma, e para isso a gente precisa inicializar ele aqui em um arquivo separado. Então aqui dentro de repository eu vou ter aqui um novo arquivo chamado db.js. Eu vou importar o Prisma aqui de dentro do Prisma Client. Aí aqui de dentro do Prisma eu vou pegar o Prisma Client. Ah tá, peraí, aqui a gente vai ter que dar um passo atrás, tá? Muito cuidado com isso aqui. Tá vendo que ele me deixou importar o Prisma de dentro do Prisma Client? Só que esse Prisma Client aqui, ele é uma outra coisa, tá? Ele tem uma outra notação. Então aqui eu precisaria puxar o Prisma Client, e aqui as classes que ele me dá aqui são outras. Então não é isso que a gente quer ainda. Aí, seguindo aqui na documentação do próprio Prisma, a gente tem que instalar esse Prisma Client de forma separada. E aqui esse cara a gente não vai instalar como dependência de desenvolvimento, tá? A gente vai instalar ele normal. Pronto, então agora a gente instalou aqui o Prisma Client. Beleza, então agora ele já aceitou instalar aqui ele já aceitou acessar aqui o Prisma Client. Agora vamos inicializar esse cara e já vamos exportar ele inicializado aqui, certo? Então depois que a gente fez isso, a gente pode voltar aqui no nosso repository e vamos importar esse cara. Então aqui eu estou importando o Prisma de dentro daquele arquivinho db. E agora eu já consigo
fazer a conexão com o banco de dados e de fato salvar as informações aqui que eu preciso, tá? Então olha só, vou colocar aqui um try catch. E aqui nesse try eu já vou fazer um prisma user create. E aí a gente já vai passar os dados que a gente está recebendo como argumento ali, ó, name, e-mail e password, certo? E aqui eu vou colocar um return, porque eu quero retornar lá para o meu endpoint os dados que foram salvos com o ID que foi gerado. E aí caso dê algum erro, aqui eu vou dar um throw new error. Falha ao criar o usuário. Beleza, repare que aqui dentro do nosso endpoint não vai mudar nada, tá? Aqui vai continuar do mesmo jeito, a única coisa que a gente alterou foi aqui dentro do repositório para ele de fato salvar os dados dentro do banco de dados. Então eu vou rodar a aplicação aqui de novo. Beleza, então o que estava errado aqui é que eu estava tentando importar o Prisma e depois extrair o Prisma Client de dentro dele. Mas na verdade eu já tinha que importar o Prisma Client direto daqui, ó, certo? Então depois que eu fiz isso, a aplicação rodou normalmente. Então agora vamos testar lá se o nosso endpoint vai funcionar e se a gente vai conseguir salvar esses dados. Beleza, então funcionou certinho, a gente recebeu o retorno e aqui ó, ele já retornou o ID que foi gerado. Agora vamos voltar lá no nosso banco de dados. Vou dar um refresh aqui. Aqui ele salvou com outro nome, ó, tá vendo? Que ele salvou com user maiúsculo, porque foi a forma que a gente definiu aqui no nosso esquema. Mas enfim, então agora a gente já tem ali o nosso cadastro de usuário funcionando. Aí vamos voltar aqui então no nosso user repository e vamos fazer aqui o método de update para atualizar os dados desse cara. Beleza, e aqui a gente vai acessar o método update de dentro aqui do nosso user, né? Passando aqui quais são os dados que a gente quer atualizar, e aqui a gente sempre passa essa condição para atualizar simplesmente esse cara aqui desse ID. E aí a gente salva aqui, vamos voltar lá no nosso endpoint de put. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Esse ID, ele tem que ficar do lado de fora. Vamos mudar um pouquinho aqui a assinatura dessa função. E vamos chamar ela aqui então no nosso endpoint. E aqui eu vou fazer a alteração para a gente retornar esse data. Certo, salvei aqui então. Vamos voltar lá no Postman.
E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, ele não funcionou, porque o ID que a gente passou aqui não é o ID correto. Então vamos copiar esse ID aqui, ó. E vamos jogar ele aqui. Tá, beleza. Então nosso endpoint de put aqui, foi preciso fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, que aquele hook que eu tinha utilizado aqui, ele não funciona quando a gente está utilizando IDs nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui de hash, tá? Então, eu tive que mudar para a gente acessar diretamente aqui os parâmetros, direto do event, beleza? Mas é isso. Então aqui a gente já tem o nosso register, o nosso put, e agora vamos fazer aqui então o nosso delete. Então aqui eu vou criar um novo arquivo. Esse cara vai receber um ID da URL e ele vai receber requisições do tipo delete. Mesma coisa de sempre, então define event handler. Aqui eu tenho que acessar o ID. E aqui eu já vou importar então do nosso users repository delete user. Peraí que esse import aqui ficou errado. Beleza, então aqui eu vou importar o delete user de dentro do nosso server repository users. Só que esse cara ainda não existe, então vamos voltar lá e criar ele. Esse cara aqui ele vai receber o ID. E aqui, ó, a gente vai chamar o método delete, passando a condição que a gente quer deletar somente o cara que tem esse ID aqui que a gente passou. Aqui eu vou até copiar esse mesmo if que tem aqui no nosso put, porque a gente tem que validar se foi passado um ID. Aí aqui a gente não precisa receber nada, simplesmente vou dar um await delete user, delete user, e vou passar o ID aqui para ele. E aqui no nosso return, success true, e no data eu vou passar uma mensagem: usuário excluído com sucesso. Certo? Vamos voltar aqui então. Eu vou clonar aqui essa request. Vamos mudar o formato dela aqui para delete. E aqui a gente já tem o ID desse cara, né? O body aqui a gente não vai passar nada, porque é um delete. Vamos tentar então. Certo, então aqui a gente já excluiu o nosso usuário. Agora vamos avançar um pouquinho aqui e vamos imaginar o seguinte. Para a gente usar o endpoint aqui de register, ou seja, vamos supor que a gente está nos registrando em alguma aplicação, né, criando nosso cadastro. Então, esse endpoint de register, ele pode ser acessado livremente, porque até então a gente não precisa estar logado. Mas, a partir do momento que a gente
quer fazer uma atualização cadastral ou a gente quer excluir a nossa conta, então aí a gente já precisa estar logado para acessar esses dados e para consumir esses endpoints, certo? Então vamos lá. Para a gente fazer uma validação aqui do lado do servidor no Nuxt, e para não ficar repetitivo e toda vez a gente ter que vir aqui no começo aqui do nosso endpoint e ficar validando se esse cara tem um token, a gente pode criar uma coisa chamada middleware, tá? Que aí no caso aqui do lado do servidor seria um server middleware e esse cara vai ser executado antes de chamar qualquer endpoint. E aí, vou parar aqui a aplicação de novo. Então, para a gente fazer isso, aqui dentro da pasta server, eu vou criar uma nova pasta chamada de middleware. E aí dentro aqui da pasta middleware, eu vou criar um middleware chamado auth. Então, como que a gente faz aqui então para criar um middleware para interceptar as requisições antes delas chegarem nos nossos endpoints? E aqui eu tenho uma novidade. Aqui a gente vai utilizar uma função chamada define event handler. Olha só que legal. Então aqui a gente sempre vai utilizar define event handler, tá? Como eu tinha falado lá no início do vídeo, tudo aqui do lado do servidor vai utilizar define event handler para interceptar as requisições. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer eu preciso identificar quais são as, digamos assim, as URLs, os endpoints que são livres de acesso. Aqui vai ser uma lista. E aqui eu não vou precisar desse login, porque a gente não vai implementar aqui a parte de autenticação. Mas eu vou deixar essa aqui, ó, API Users Register. Então, aqui eu vou fazer se o Open Endpoints includes Event Hack URL, ou seja, aqui dentro do event eu pego a request e vejo qual URL que está sendo requisitado, ou seja, qual endpoint que eu estou tentando acessar. Se esse endpoint faz parte dos Open Endpoints, ou seja, eu não preciso fazer autenticação nenhuma, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um return. Tá? Quando eu dou o return aqui dentro do middleware, eu quero parar a execução desse middleware e deixar que o fluxo de requisição aqui dentro do servidor continue. Então, ele sai do middleware e vai para o endpoint que de fato eu quero acessar, beleza? Agora, aqui eu vou chamar o getHeader, tá? Passo o event e qual que é a propriedade que eu quero acessar dentro desse header aqui, o authorization. E aí, se não existe o authorization, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu dou um return send error, passo o event e dou um create error. Aí o status code aqui é 401, porque esse cara não tem acesso, então 401 é o status code mais indicado, e a mensagem aqui, ó, acesso não autorizado. Vou mudar, inclusive, essa mensagem aqui para usuário não autenticado.
Beleza? Então agora vamos fazer um teste, ó. Aqui eu estou no meu register. Deixa eu ver, a aplicação está parada. Deixa eu rodar aqui de novo. Beleza, então olha só. Aqui eu consegui cadastrar o usuário. Vamos copiar aqui então o ID que foi gerado. E aqui no endpoint de put, ó, repare que aqui ele já retornou 401 e a mensagem é usuário não autenticado. Então vamos aqui em headers. Eu vou adicionar aqui o parâmetro authorization. E aqui eu vou passar XYZ, só para ter algum valor. Beleza, então agora eu já tenho o headers aqui de authorization, indicando que esse cara aqui ele está autenticado, né? E esse XYZ aqui seria o nosso access token. Então agora eu já consigo acessar o endpoint aqui de update. E no caso do delete vai ser a mesma coisa. Deixa eu alterar aqui o ID. Ah lá, sem o header ele não deixa acessar. E se eu vier aqui e colocar o authorization, aí ele já deixou eu acessar o endpoint. Agora, para finalizar, como que a gente consegue então consumir esses endpoints dentro do nosso front-end? Vamos lá, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para não ficar tanto arquivo aberto. Ó, então vamos vir aqui no nosso app.view e eu vou criar um formuláriozinho aqui bem básico. E aqui, olha só, no caso do register, a gente não precisaria ter nenhum tipo de header, né? Aqui eu posso usar simplesmente o fetch do próprio Nuxt. Ó, então aqui eu vou chamar o cifrãofetch. Aí aqui entra uma coisa muito legal. Ó. Eu comecei a digitar ali dentro do cifrãofetch e ele já identificou para mim quais são os endpoints que eu posso acessar, tá vendo? Olha lá, ó. Ele já pegou o users register e o users id. Então aqui eu quero o register. Ó, aí eu vou dizer aqui então que o method é post. No body eu vou montar o objeto que eu tenho que passar. Name, e-mail, password e o confirm password também. Faltou uma vírgula aqui. Só que esse cara, ele vai me dar um retorno. E o que eu vou precisar salvar aqui? Eu vou precisar salvar o ID. Então, eu vou ter uma outra variável aqui que vai ser o ID, que também vai ser um ref. Aí, quando eu chamar o fetch aqui, eu vou jogar o response aqui dentro. E aí, o id.value vai ser o response.id. Aliás, aqui não vai ser response, aqui eu vou fazer um destructuring e pegar o data daqui de dentro. Então vai ser data
.id. E olha só que interessante. Como está tudo dentro do Nuxt, ele também já sabe qual é o tipo de retorno que eu vou receber aqui. Olha só, ele já viu que lá o endpoint vai retornar ID, name, e-mail e password. E aqui eu vou criar um outro método, que vai ser o update. Vou colocar um try catch. E aqui o name.value vai receber o próprio name.value que já está lá, mais um update. Aí agora eu vou chamar. Aqui eu não preciso salvar os dados, então simplesmente dou um await, fetch. Vou lá no endpoint passando o ID, method é put e body. Eu vou passar todas as informações novamente. Aliás, aqui eu nem preciso. Vou passar name e e-mail, que é o que o endpoint precisa de fato lá. E aí depois desse form aqui, vou ter uma outra div. Aqui eu vou ter dois botões, tá? Opa. Então aqui quando eu clicar eu vou fazer um update. E eu vou copiar esse botão aqui. E aqui, olha só, aqui eu vou colocar atualizar. E aqui eu vou colocar excluir. Vou chamar isso aqui de remove. Beleza, vamos chamar aqui então o nosso fetch. E aqui eu vou acessar então API users, passo o ID e o método aqui vai ser o delete. Não tem body nesse caso. Depois que eu fizer o delete, eu só vou limpar todos os campos. Agora faltou um pequeno detalhe aqui. Repare que para eu acessar o endpoint de put e o de delete, eu preciso passar um header, né? Então, além de tudo isso aqui que eu já estou passando, eu vou vir aqui, depois do method, e vou passar aqui, ó, headers, que vai ser um objeto, e aqui eu vou passar um authorization, sendo XYZ, certo? Eu tenho que passar esse header tanto aqui no put quanto no delete. Beleza. Então, já fizemos tudo aqui, o servidor está rodando, ele já atualizou aqui o nosso app.view. Vamos tentar acessar esse cara no navegador para ver como que vai funcionar então.
Tá, então olha só. Um detalhe importante aqui. O nosso middleware, ele estava bloqueando o acesso até a nossa parte ali do front-end. Porque o que acontece? Só recapitulando aqui o funcionamento do Nuxt. Quando a gente faz a requisição para uma página, quem intercepta a requisição para essa página é o Nitro Server, que é o mesmo lugar onde roda os endpoints ali, tá? Então, primeiro o Nitro recebe essas requisições e depois ele vai e serve essas páginas pré-montadas, que é onde funciona ali o server-side rendering. Então, isso também passa pelo nosso middleware. Então, aqui, o ideal seria a gente fazer ao contrário, tá? Ao invés da gente dizer quais são os endpoints que são abertos, a gente deveria fazer o contrário, tá? A gente deveria vir aqui e dizer quais são os endpoints que são fechados. Porque isso, dessa forma que foi implementado aqui, ele vai travar a navegação. Então, se a gente fizer o contrário, a gente consegue navegar normal e só trava aqui com essa validação de authorization os endpoints que realmente precisam. Mas, como aqui é só um exemplo demonstrativo, eu não vou chegar a fazer essa alteração, tá? Só estou te dando um aviso aqui que quando você for implementar numa aplicação real, o ideal é que você faça dessa forma. Beleza, vamos voltar aqui e ver se a nossa aplicação já vai conseguir consumir os endpoints. Então aqui eu tenho o nome, que é o João Teste, eu vou colocar aqui um teste@email.com. A senha eu vou colocar 1234 e 1234. Beleza, vamos tentar salvar e ver se ele vai chamar certinho lá o endpoint. Ó, então aqui ele chamou o endpoint lá de post, recebeu um status 200. Ele mandou os dados certinhos na requisição e aí o nosso endpoint respondeu lá. No data, ele já trouxe todos os dados que a gente precisava. Certo? Vamos tentar então atualizar os dados desse cara. Aí ele já mandou lá no endpoint de put. Se a gente olhar aqui em cabeçalhos, aqui o cabeçalho de authorization, ele mandou o XYZ, da forma que a gente configurou lá. Mandou os dados que precisavam ser atualizados. E o nosso endpoint aceitou os dados, atualizou lá no banco e retornou isso daqui. Vamos voltar aqui no banco, então refresh. Beleza, então ele realmente atualizou os dados aqui conforme a gente configurou. E agora, por último, o excluir. Pronto, e aqui ó, ele já mandou a request lá com o método de delete e o endpoint respondeu, ó, usuário excluído com sucesso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aí também o que você achou da forma que o Nuxt 3 trabalha com requests HTTP e como que é possível construir aplicações totalmente full stack utilizando ele. O que você acha disso? Você gostou? Você tem sugestões de conteúdos para trazer aqui para próximos vídeos também? Deixa seu comentário aí. E é isso. Até a próxima!